Vamos então à entrevista do Tucker Carlson, que, para quem não sabe, é um âncora norte-americano que alguns associam à direita. Em parte tu pode associar ele à alt-right, à direita alternativa, mas eu acho que ele já está escapando disso, porque a guerra de Israel ela embolou todo mundo num troço só. Então o Tucker Carlson, ele faz parte daquele pessoal que é meio de direita, mas não está junto com o sistema americano como um todo, do jeito que ele está, como o coronel Douglas McGregor e outros. Então aqui ele resolveu entrevistar o Putin. Então o Putin, ele sempre dá essas entrevistas longas, enormes, né? E o Tucker Carlson fez essa entrevista e obviamente repercutiu. Por quê? Porque a mídia brasileira, ela é um eco dessa mídia principal americana, que é a favor de todas essas guerras e golpes de estados e privatizações. Então essa é a escolha de um dos assinantes, e o Tucker foi lá no Kremlin, porque o Putin não vai vir até os Estados Unidos, né? Então vamos lá, vou traduzir diretamente. Tinha uma versão aí dublada, mas eu não confio na tradução desses caras, e fica assim que nem aqueles documentários horrível, né? Então nós não vamos fazer isso. E vamos ver se tem alguma explicação, provavelmente no meio. Isso pode ser postado tudo uma vez só ou em partes também. Vamos lá. President, thank you. On February 22nd, 2022, you addressed your country in a nationwide address when the conflict in Ukraine started. And you... Aí disse, tá falando do início da guerra da Ucrânia, que ele falou com a nação, Putin falou com a nação, quando a guerra começou em 2022. Said that you were acting because you had come to the conclusion that the United States, through NATO, might initiate a, quote, surprise attack on our country. Aí o Tucker está dizendo que o Putin disse na época que ele estava entrando na Ucrânia porque os Estados Unidos poderiam exercer um ataque surpresa. And to American ears that sounds paranoid. Tell us why you believe the United States might strike Russia out of the blue. Isso para nós poderia soar como paranoia, mas nos diga por que você acha que os Estados Unidos poderiam nos atacar do nada. Agora, isso aqui é interessante da parte do Tucker, porque eu não sei se os americanos fazem esse jogo. Isso é uma coisa que tem me intrigado por anos. Se toda a população americana é um bando de pateta, ou eles se fazem de salame, porque é impressionante o nível de surpresa que eles ficam com certas coisas, quando os Estados Unidos, pro resto do mundo, todo mundo sabe quem é os Estados Unidos. Então, pro resto do mundo, por exemplo, eles ficam perplexos. Não há propaganda que encubra isso. Só uma população desconectada com a política ou desinteressada em política que poderia não saber disso. Só que se tu é afetado pela política, não há como tu não saber disso. Por que tu não tem interesse? É surpreendente. Isso é uma outra análise antropológica, psicossocial, porque é impressionante. Todo mundo que é afetado pelos Estados Unidos deveria saber o que ele faz, que é o que esse canal tenta explicar. Eu digo tenta de uma forma educada, porque eu acredito que eu sou bem sucedido nisso. Só que as pessoas não têm interesse, em geral, né? Se elas tivessem, se organizassem, elas saberiam, fariam alguma coisa. O Putin já está rindo. How did you conclude that? Well, it was not about that the United States wanted to surprisingly strike Russia. I didn't say so. Is it a talk show or is it a formidable, serious talk that we're having? Ele já começou esculhambando o Tucker. Isso aqui é uma entrevista de talk show. É um talk show ou uma entrevista séria? Porque ele disse que eu não disse isso. E lembrando que o Putin, ele não é o Putin, ele não é um ditador. A Rússia sempre foi governada mais ou menos dessa forma.
os oligarcas russos, junto com a burocracia estatal policial, mas é que tá, tem um sentimento de pátria russa. Isso sempre existiu. Então eles selecionam um cara do meio. Aí tem toda a revolução que teve antes, tá? E paralelo a isso está o PCO comemorando 100 anos do Lenin. O que é muito interessante tu contrastar com aquelas aulas que eu fiz do Anthony Sutton, porque tu vê que o PCO, eles vêm aqui no canal, eles roubam muita coisa. Esse cara, o pessoal do PCO tá roubando muita coisa desse canal aqui. Ideias de campanhas, tudo. Até as piadas que o cara faz, mas ele continua o mesmo apoiador do Lula comunista. Quer dizer, eu já desmontei essa baboseira comunista aí. Porque só desmontando a baboseira comunista você desmonta a propaganda Bolsonaro que existe uma ameaça comunista. Bom, o PCO gosta da ideia de que exista uma ameaça comunista porque ele gosta de sentir uma ameaça. Isso infla o poder e papel que ele não tem. Da mesma forma, quando Alexandre de Moraes censura o PCO, o que o Alexandre de Moraes está demonstrando para nós é que ele é fraco e que ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, porque independente de nós questionarmos o ato de censurar, que está errado, tá? Mas tu pode se perder nessa pesquisa, nesse foco. Por que censurar o PCO? Por isso que isso só faz sentido para mim dentro de um contexto onde quem mandou censurar o PCO quer controlar o PCO, que para mim é o Lula. O Lula dá ordem pro STF, o STF censura o PCO. Assim o Lula continua aparecendo gostoso, porque não tem sentido o sistema. Se tu seguir a teoria do Rui Costa Pimenta de que estamos sendo censurados porque somos fortes, não faz sentido isso aí. Só pode ser o Lula mandando. Então, e cadê o apoio ao Putin? Here's the quote. O Tucker Carlson faz essas risadas histéricas. Mas o Tucker Carlson é um milionário. O Tucker Carlson é filho adotivo de uma família. No Brasil acho que nunca teve esse produto, que é umas comidas congeladas chamadas Swanson. O pai dele se casou com a herdeira desse troço e o Tucker Carlson é trilionário, bilionário, não. Ele faz isso aqui porque ele quer. Thank you. It's a formidable series. Obrigado. É uma forma séria de entrevista. It's a serious talk, okay. You are trained in history, as far as I know. Yes. Então uma entrevista séria. Então, você é um cara que está trending history. Você historicamente está fazendo, tá trending, né? Tá famoso. Quem quiser colaborar, o link, os meios estão aí na barra aí. Pix e assinaturas. So I'll allow myself, like, to spend a minute to give you a reference note, a debriefing. Então me dá um momento para mim fazer uma nota histórica, um debriefing. Bom, o debriefing, ele começa contextualizando. Isso foi criticado pelos Estados Unidos, porque o Tucker permitiu que o Putin falasse. Então, nos Estados Unidos ele está sendo atacado, e por consequência nas cadelas local aqui, nas prostitutas de mídia local também, porque eles têm que repetir o que os Estados Unidos falam. Enquanto o Brasil não se livrar dessa mídia cagada, só que com o Lula aí está até perigoso, a gente não sabe nem por que lado ir. Porque o Tucker não atacou, não ficou interrompendo, não veio com aquele bombardeio idiota de que nós americanos somos amantes da liberdade, estamos aí matando gente em nome da liberdade. E aí eles atacaram o Tucker porque ele não começou a entrevista assim. If you don't mind that. Please. Well, look, our relationship with Ukraine, what was the starting point of the relationship? Where does Ukraine come from? Nossa relação com a Ucrânia foi o começo. Da onde vem a Ucrânia? The Russian state became centralized, which was the year of establishment of the Russian state in 862.
O Estado russo foi centralizado em 1862. Eu achei que era antes. Mas certo, Putin está usando o conceito de Estado moderno. Então ele considera que a Rússia se tornou um Estado moderno em 1862. Eu consideraria antes, mas ele considera assim. Nós vamos pegar a linha dele, porque esse é o contexto da entrevista. Well, there is a city of Novgorod in the northwest of Russia. When Tinha a cidade de Novgorod, no oeste da Rússia. they invited Prince Rurik from Scandinavia, Nomeado pelo príncipe Yurik da Escandinávia, from the Vikings, dos In- vikings. 862. In 1862, 1,000 years since the establishment of the statehood was marked, and there is a memorial dedicated to that in Novgorod. In 882, the successor of Rurik, Prince Oleg, Peraí. Ele falou 862 ou ele falou 1862? Agora eu me confundi aqui. Porque esse tradutor, né? Não sei onde é que veio esse cara também. well, look, our relationship with Ukraine, what was the starting point of the relationship? Where does Ukraine come from? The Russian state became centralized, which was the year of establishment of the Russian state in 862, when, well, there is a city of Novgorod in the northwest Então ele disse 862. Aqui. of Russia, when they invited Prince Rurik from Scandinavia. Ele falou 862. 862. Se ele tivesse dito 18, seria 18. Mas ele não disse isso, mas ele se corrige. From the Vikings in 862. Ah, In 1862, 1,000 years since the establishment of the statehood was marked, and there is a memorial dedicated to that in Novgorod. In 882, the successor of Rurik, Prince Oleg, who aí o sucessor desse cara, o Solek, ele tá contando a história do Estado russo. Eu não sei se ele fala. Bom, eu entendo da onde ele vem. Porque fazendo esse tipo de vídeo que eu faço aqui, eu também fico contando a história toda hora e o início, porque é pra tu setar um contexto, porque tu não tem como atirar. Como esse tipo de entrevista é esperado do ponto de vista americano, que o cara atire perguntas, o que o pessoal chama de loaded questions. O cara tira aquelas perguntas, e aí, você explodiu a Ucrânia por quê? Você... Então, ele também não sabe o quanto os americanos sabem de alguma coisa. Então ele está colocando um contexto histórico, porque eu acredito que o Putin acredita que ele realmente está certo, dando o benefício de que você possa questionar o que ele está dizendo. Ele acredita no que está fazendo, então ele está estabelecendo um contexto histórico. O que é isso aí? Por quê? Essa entrevista tem 2 horas, pelo menos essa versão que está aqui. Eu acredito que esteja completa. actually was a regent to Rurik's young son, came to Kiev. He ousted 2 brothers that used to be in the past, had been in the past members of the crew of Rurik, and so Ele está dizendo que o segundo descendente do trono foi a Kiev e depois descendentes do primeiro cara que fundou o Estado russo, eslavo, né? Esse pessoal da Escandinávia, e foi em Kiev que ele mandou os caras embora. É uma baita de uma história. there were 2 centers of the statehood, in Kiev and in Novgorod. Tinha 2 centros do Estado, em Kiev e Novgorod. Back then. Novgorod. The next red letter date was 888. The
conversion into Christianity when Então a conversão foi em 882 ao cristianismo. Prince Vladimir accepted Eastern Christianity, the Orthodox faith. Ele aceitou a fé ortodoxa em 882. Outro cara. In Kiev. Since then, decentralized power in Russia got entrenched with a single territory. Então, desde então, o Estado russo foi estabelecido com uma autoridade singular. Por isso que ele está contando a história. A single economy. Uma economia. O Tucker Carlson sempre faz essas caras, viu? Tu pode estar falando de árvore, pode estar falando de homossexuais casando, ele sempre faz essa cara, porque eu acompanho o Tucker Carlson há um tempo, essa cara de perplexidade, estou prestando atenção, não estou. Isso é mais como um cacuete, uma afetação fingida dele, ou falsa, é uma marca dele que faz essa cara assim, tá? Então, não acha que isso tem alguma coisa a ver com o que o Putin está dizendo, ele sempre faz essas caras, ele dá aquelas risadas e faz essas caras, tá? O show desse cara passava na Fox no Brasil quando o Bill O'Reilly foi expulso. Passava o show aqui na Fox em inglês, né? A mesma Fox americana passava aqui. Eu acho que ele não tá na Fox mais, né? O Tucker. Ele foi pra Fox em 2016, que eu olhava ele. Não, 2017. Final de 2016, início de 2017. Era a única coisa que dava pra assistir na Fox. Era o Bill O'Reilly, que depois foi substituído pelo Tucker, que na verdade até é melhor que o Bill O'Reilly. Mas aí ele começou com essas coisas de direita alternativa, umas bobagens também. Mas a guerra dos judeus lá fez com que ele fosse expulso, porque os judeus controlam a mídia internacional. Aparentemente o Henry Ford estava correto. Os judeus controlam a mídia do mundo. Vocês estão vendo o que está acontecendo aqui no Brasil, né? E o PT? O PT não existe. Então o Putin está explicando o contexto histórico de como se formou o Estado russo. One and the same language. Mesma língua. And after the baptism of Rus, they had the same. Depois do batismo do Rus, que era um cara. The same faith. Mesma fé. And the rule of Grand Prince. And the no comando de um grande príncipe. centralized Russian state was fledgling. Aí nasceu o Estado russo centralizado. Thanks to different reasons, after the succession to throne practices were introduced by Yaroslav the Wise, after he'd Ele está explicando que esqueci do nome que ele falou aqui, não sei o que, o sábio passed away, there was not direct order of succession não tinha sucessor. from father to the eldest son, but it was the horizontal from the demised prince to his brother. Aí ele está dizendo que não tinha sucessor direto, então eles fizeram uma sucessão horizontal, onde é o parente do fulano. Isso aí acontecia nessas dinastias quando não dava guerra por causa disso, como teve na Inglaterra uma guerra horrível, civil, porque os herdeiros brigavam para ver quem vai ser o dono do trono. Ainda tem gente que quer a monarquia de volta. And all that led to the partitioning, feudal partitioning of ancient Rus. Aí levou a partição feudal da antiga Rússia, ou Rus. Same happened in Europe. It was a natural process. Como eu disse, o mesmo que aconteceu na Europa, era um processo natural. But that partitioned state, Russian state, became and fell prey to the empire established by Genghis Khan and Então, como o Estado estava partido e caiu, foi vítima do Genghis Khan. A Rússia é enorme. A Rússia é uma federação ou confederação
Se tu for pro lado mais da Ásia, da Rússia, tem uns caras com os olhos puxados lá, uns chineses meio estranhos lá. A Rússia é enorme e era maior. Por que eles... A Rússia não precisa expandir território. Por isso que ele tá contextualizando também, eu acho isso. Porque a Rússia não tem interesse em expandir território. Expandir território é um problema. Tu tem que cuidar das pessoas do território. Tu gasta dinheiro com as pessoas do território. Eles não querem fazer isso. O território da Rússia é enorme, é cheio de recurso natural, diamante, petróleo, gás. Aquilo é enorme de um lugar. Tem mais petróleo debaixo do Ártico lá. Eles têm a tecnologia de submarino e navio especializada nisso. Essa entrevista é enorme, eu vou continuar ela até o fim. Eu vou postar as 3 primeiras partes, todas juntas, porque faz parte da recompensa. Mas eu pretendo continuar essa entrevista, essa tradução, porque é importante, até para entender como um chefe de Estado deve se comportar e como ele deve entender, né? Um exemplo, porque nós não temos exemplo mais, né? De um cara nacionalista que defende as coisas. Eles dizem que o Lula é nacionalista. Eu tenho certeza que o Lula não é, tá? Mas nenhum desses caras de fato são nacionalistas completos. Eles não tem como ser. Deveriam, poderiam, mas não querem. Ideologicamente não querem. O Lula em parte também não quer, mas ele faz menos a parte de defesa do Estado através da ação militar. Tu teria que ter um exército nacionalista. Aí nós não temos, né? Khan Bati came to Rus, pillaged all the cities and different cities like Kiev and others Ele saqueou várias cidades, o Gengis Khan. lost their independence, while northern cities of Russia preserved part of their sovereignty. Então eu tô dizendo que as partes da cidade russa preservaram a sua independência, mantiveram-se dentro do Estado russo, enquanto a parte do outro lado, que não é do lado russo, de Kiev, perdeu sua ligação com o Estado russo. They paid tribute to the yoke, and later Pagaram o yoke. O yoke é o conclave do Gengis Khan, né? the centralized Russian state became fledgling in northwestern part of Russia, and the southern lands of Russia were gravitating towards another center, the one of Europe, the Grand Aí tá dizendo que a parte sul da Rússia ficou mais suscetível à influência europeia, enquanto que a parte norte não. Lithuanian Dukedom, Lituânia e outros Duchy. lugares. the Lithuanian Russian Duchy, O ducado da Lituânia russa. as the ethnic Russians constituted a big part, and they were Orthodox in faith and they spoke the ancient Russian language then there, but later Poland, the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania were unified, and another Depois o ducado da Lituânia e da Polônia foram unificados. unification in spiritual sphere was signed, and part of the Orthodox Em parte, o círculo espiritual deles era ortodoxos, cristãos ortodoxos. priests were now subordinate to Pope. Agora estão subordinados, agora estão subordinados ao Papa. So those lands were transferred to the Polish and Lithuanian state, but Então aquelas terras foram transferidas para o estado da Polônia e da Lituânia. Então ele está explicando qual é a contextualização. Note que ele considera a análise clássica de que um estado é um estado quando ele tem a centralização econômica, uma religião, né? Ele não chegou na parte do exército ainda, mas a identidade do estado está atrelada a isso. Eu diria que o que forma o estado é a guerra, não é nem a religião.
A religião é uma forma mais arcaica de controle estatal. O que unifica um Estado é a guerra. As pessoas que lutaram e transmitem o legado dessa luta para suas gerações futuras, é essa a identidade do Estado e das pessoas do Estado. A guerra. Tu vê que o Rio Grande do Sul inteiro é formado na identidade da guerra. É o Estado de uma guerra que aparentemente né, em termos não foi bem sucedida, mas a história da guerra formou toda a cultura do Estado, da bandeira, o hino, uma revolução só. Uma guerra civil formou a identidade do Estado. O pessoal gosta de dizer que o Rio Grande do Sul é muito racista e muito conservador. Bom, conservador acho que todo o Brasil é, em parte. As pessoas nem sabem se são conservadoras. Eu acho que as pessoas no Brasil são travadas, mas essa é outra história. A maioria, né? Claro que não pode ser todos. Reprimidas as pessoas. Mas porque no Rio Grande do Sul há bastante flexibilidade religiosa. Então não é isso que define a identidade religiosa do Estado. Tu tem a imigração alemã, que vieram os protestantes. Se tu olhar alguma estatística, tu vai ver que é muito balanceado comparado com o resto do Brasil. A religiosidade do cidadão do Rio Grande do Sul. Então, o que estabeleceu a identidade desse Estado foi a guerra. Assim como o que estabelece a identidade do Estado americano é uma Constituição e a guerra. A habilidade de... Mas, na verdade, nos Estados Unidos foi a Constituição. Depois veio a guerra. Na verdade, a guerra fundou o Estado. O George Washington fez a guerra civil, a guerra de independência, e se formou o Estado americano. E essa guerra trouxe uma Constituição. Não que a Constituição tenha vindo da guerra diretamente. Mas, então, eu não acredito que a religião forme um Estado, nem a identidade das pessoas. Mas, essa é uma análise minha. Se ela existe em outro lugar semelhante, então, se alguém souber. A maioria do pessoal cita a religião como... Mas o Putin está falando no contexto histórico também, né? For decades, the Poles tried to, convert those people, those Russians, trying to entrench an idea that those were not specifically and fully Russian, trying to assimilate them. Ukraine means the trim of the nation, the trim of the land, the border area. So some of them were border guards. Essa tradução também é estranha, porque o cara tá... Pelo que eu entendi aqui, ele está dizendo que esses polacos e lituanos não consideravam que os russos ortodoxos eram russos verdadeiros, ou é o contrário? Por causa da religião. Eu não sei. Something, but there was not about a specific ethnic group. Não tinha nenhum grupo étnico específico. So the Poles tried to assimilate the Russian population there. Tá, então os poloneses tentaram assimilar a população russa ortodoxa ao catolicismo. Por isso que isso vai de acordo com a minha teoria. Isso vai de acordo com a minha teoria, que eu não vi ninguém falar até agora. Então fica registrado que daqui a pouco os caras te roubam. O cara não ganha R$1 pra fazer esse troço praticamente. E os caras até roubam ainda. Essa guerra é religiosa. Todas essas guerras são religiosas. O Papa quer domínio total sobre todas as religiões. E essa guerra é para dividir o mundo ortodoxo. E sempre é um impostor. No caso, esse judeu safado desse Zelensky. Ele é judeu, ele não é russo. Tá? O Putin, se for dizer assim, também é judeu, porque a mãe dele é judia. Vai sair uma confusão isso. Tá? Mas o Zelensky, ele não sabia falar ucraniano. O Departamento de Estado americano teve que ensinar ele a falar ucraniano, porque ele sabia falar russo só. A língua é parecida, mas não é, mas é diferente.
E imagina um líder da Ucrânia nacionalista que não sabe falar a língua do país. É a farsa, né? And treated those lands in a tough or cruel even way, all that led to that part of the Russian lands struggle for their rights. They wrote letters to Warsaw claiming that their rights were. Então o pessoal russo escrevia cartas ao pessoal da Polônia dizendo que aquelas terras eram deles. To be upheld. I beg your pardon, can you tell us what period? I'm losing track of where in history we are. Ele perdeu a concentração. O Tucker disse assim, que parte da história nós estamos. O Tucker não perdeu a concentração nessa baita história aqui, tá quase dormindo, eu acho. The Polish oppression of Ukraine. It was in the 13th century, 13th century, Foi no século XIII, 14th century, século XIV. В 13 веке. 13th century. И Século XIII. я сейчас скажу, что было дальше. And I'll tell you what happened later. Не было путаницы. И в And I'll keep track of it. Eu digo o que aconteceu depois. Of the dates в in 1654 году, 1654, чуть раньше даже, or a bit earlier, люди, которые контролировали власть, Agora já passou para 16. Ah, meu Deus. Isso aqui, eu entendo porque ele faz isso, mas também é outra razão dele fazer isso, o Putin, é porque isso dilui a conversa. Isso fica uma baita, mas é que nem todo mundo tem interesse em história. Ele tá criando um caso. O Putin é um advogado, né? Então ele tá criando um caso pro caso dele. Vou te explicar por que eu invadi a Ucrânia. Tudo começou em 1882, é isso que ele tá dizendo. Por um lado faz sentido, mas eu entendo tá mais esses americanos que não. Bom, o brasileiro deve ser assim. Não significa que seja bom. Não tem atenção. O cara não quer, os caras não têm atenção. the people who controlled power in that part of the Russian lands addressed Warsaw, claiming that some Russian ethnicity and Orthodox rulers would be sent to govern them, and Warsaw. Os ortodoxos da Rússia mandavam cartas dizendo que eles eram essenciais, precisavam deles para governar o pessoal russo em Warsaw, que é na Polônia. Então eles estavam trocando cartas. Declined and rejected that, and then they turned to Moscow, so that Moscow would establish its power over them. Então eles voltavam a Moscou para recorrer esses russos ortodoxos que queriam aquelas terras, os senhores feudais que queriam as terras perdidas da Polônia, né, e da Lituânia, não tinham poderes próprios, eles eram feudais, né? Eles eram lords. Então eles voltaram ao poder em Moscou, pedindo autorização, pedindo, por favor, intercede por mim lá. Eu acho que o Putin está colocando isso aqui para explicar que tudo isso aqui é a Rússia. E vão tomar no cu de vocês. Eu acho que esse é o princípio dele. Ele tá basicamente dizendo assim: toda essa merda que vocês estão enchendo nosso saco, vocês calam essa boca, tá? Com o OTAN e o cacete, porque a Polônia, a Lituânia, esses paizinhos de merda que estão na volta, que é tudo nosso. É isso que ele tá dizendo. Eu não quero essas porcarias, mas eu só tô dizendo que é tudo nosso de alguma forma. Eu acho que é aí que ele quer chegar. I'm not inventing things, don't you think? Eu não estou inventando coisas, não acho? I'll give you these documents. Eu vou te dar esses documentos. Olha a pasta que o Putin. Sabe o que o Putin faz, cara? O Putin, na verdade, ele não tá. Ele usa o conhecimento dele para mostrar que esse cara é um idiota. Ele tá basicamente dizendo: vocês são todos uns idiotas. Vocês americanos são uns idiotas. Tá? Ele tá dizendo pro Tucker: tu é um idiota. Então eu trouxe aqui uma pasta. Tá? Toma aqui. It doesn't sound like you're inventing it. I'm not. Eu não tô. Não parece que você está inventando.
sure why it's relevant to what happened 2 years Eu só não acho que isso, qual é a relevância que isso tem em relação à Ucrânia. Нет, я все-таки. Não, é 2 anos atrás. Well, still, these are copies from the archive with letters from Bogdan Khmelnytsky. Olha aqui, ó, mas pega isso aí, cara. Isso é até uma honra o cara te dar isso. Ele tá te dando uma pasta. O Putin tá com uma pasta com cópias dos documentos dessas cartas que ele tá falando. Ele tá te dando um contexto histórico da onde surgiu o Estado russo. Ele tá aclamando a autoridade temporal. Ele tá dizendo: vocês americanos chegaram anteontem aqui. Eu acho que é isso que ele tá. É um caso que ele tá estabelecendo um caso, tentando desmoralizar ele tá dialogando com o diálogo da propaganda americana, o que eu acho que ele não deveria. Mas ele tá fazendo isso porque é propaganda. Não se dialoga com a propaganda. One who controlled that part of the Russian lands that is now called Ukraine, and he wrote to E controlava a parte que é hoje chamada Ucrânia. Ele está dizendo que tudo é Rússia. Warsaw, claiming that the rights to be upheld, and when he was rejected, he received a refusal, he started writing to the Tsar of Moscow. Seria como assim, ó. Vamos supor que o Rio Grande do Sul tivesse tornado independente. E vamos supor que o Dom Pedro, esses descendentes deles, clamassem que anos depois, séculos depois, que os Estados Unidos apoiassem o Rio Grande do Sul e numa guerra contra o Brasil, de novo, vamos supor. Ou pode ser qualquer estado, Minas Gerais. E aí eu venho o Dom Pedro e diz assim: tudo isso aqui é Brasil. E viesse com uma pilha de documentos para explicar que isso aqui tudo é o Brasil. Porque no fundo nunca teve independência, nada. Só que assim, o que é a verdadeira independência, o que não é uma verdadeira independência, não é um ponto. O ponto é que a guerra da OTAN é uma guerra para destruir a independência russa, é um protocolo de ação internacional americano permanente, destruir as independências dos estados soberanos ao redor do mundo. É disso que se trata a guerra na Ucrânia. E indo um ponto mais além, que eu coloco, é que é uma guerra religiosa por parte do Papa. Porque tu vê que o Putin ele começa estabelecendo o que define um Estado: a religião, a centralidade do Estado e a língua. Então a Rússia ela tem todos os elementos de um Estado moderno: a religião, a língua, território, governo central, recursos naturais e um governo industrializado, recuperado depois de anos de destruição da Revolução Russa, que não foi feita pelo herói Lenin, viu, PCO, viu, Rui Costa-Pimenta? Como eu mostrei agora se encaixa, não se encaixa, no documentário do Anthony Sutton, através das pesquisas que ele fez. Eu fiz uma aula aí que ele mostra que quem financiou a Revolução Russa foram os americanos, e eu também estou postando partes da Revolução Chinesa, que também foram os americanos que apoiaram os dois lados. Os internacionalistas, luciferianistas, maçonaria, catolicismo, por trás, controlando o Estado americano, eles querem fazer um governo global. Então eles estão destruindo as nações. É isso que eles estão fazendo. A Rússia é uma das últimas nações em pé. Só que o Putin nem quer assim, uma desordem internacional. Ele quer uma ordem multipolar, uma ordem que haja um acordo internacional, como uma espécie como era a antiga ordem dos reis, tá? Só que em vez de ter várias religiões, em vez de ter uma religião, tem várias, onde vários estados convivam com múltiplas religiões. O Vaticano ele finge que ele quer isso. O ecumenismo termina em Roma. Não existe essa história de ecumenismo, porque tu tem que ter um papa central. De onde é que vem a autoridade papal? A autoridade papal advém do papa. O papa extrai a sua autoridade de imperador e rei teu. O Jesus é o rei dos, né? Rei dos judeus. Tá. Quem é o Deus na Terra de acordo com a mítica cristã clássica? O rei dos judeus
Quem é o rei do, mundo é o diabo. Certo? Não existe, Deus disse que o reino dele não é desse mundo. O que é a blasfêmia? A blasfêmia é aquele que toma o lugar de Deus. O Papa, por definição, toma o lugar de Deus. Toda a centralidade da estruturação católica é tomar o lugar de Deus. E aí o protestantismo vem e diz assim: tu é o anticristo, porque tu toma o lugar de Deus. Então, a rusga do catolicismo com o protestantismo é essa. O Martim Lutero considerou: pera um pouquinho. Ele acordou daquele transe que ele estava, né? Final da Renascença. Pera um pouco. Esse cara é o anticristo. Eu não sou obrigado a obedecer esse babaca. Esse cara aí é o demônio. Ele é um blasfemador. Ele toma o lugar de Jesus na terra e isso é blasfêmia. Então, o Papa tem um problema com qualquer religião que exista que não seja controlada por ele, porque ele ou é uma religião só ou não é nenhuma. Se eu quero estabelecer um poder global, não pode ter 3 religiões. Então, de onde é que antes os imperadores pagãos tiravam a sua autoridade de Deus? Eles eram deuses. Alexandre o Grande era Deus. O faraó era um deus. Isso que é uma crença maçônica, onde um homem atinge a iluminação e se torna Deus. Ele é um deus entre outros deuses, um semideus. Então, o catolicismo é isso. Ele não respeita a autoridade de Deus, porque são homens santificando. O próprio conceito de santo já é ridículo. Porque quem é que torna um homem santo? Um bando de homens se junta ali num círculo, homens autoproclamados sagrados por eles mesmos, que já é blasfêmia. Dizem que outros homens serão santos baseados em fatos criterizados por eles mesmos. No século XII um cara curou hemorroida no vilarejo de Blafasflex. E as testemunhas do século XII dizem isso, e portanto esse homem é santo. Está aqui uma estátua, está aqui um papelzinho, reza para ele, acende uma vela. Então, por que eu não posso rezar para Deus? Não, tem que rezar para o santo. Então, mas foda-se o santo. Esse cara é um cara que comia, trepava, mijava, cagava. Tu não estava lá, nem sabe quem é esse homem. Tu rezaria pro Kleber, o dono da fábrica de cachorro, da lancheria que tem na tua esquina? O Kleber, o cara que vende cachorro quente. Eu não vou rezar pra esse bosta. É a mesma coisa. Qual é a diferença de rezar pro Kleber e rezar pro santo Florence? Não faz diferença nenhuma. É tudo besteira. Quando tu reza pro santo, tu tá rezando pra Deus. Deus ignora que tu tá rezando. Pode rezar pra uma laranja, dá no mesmo. Nenhum homem tem poder intercessor. Senão não faz sentido que um homem... Como é que um homem atinge? Tu tem que explicar como é que um homem atinge poderes extraplanares de intercessão. Eu não sei. Quem é que explica isso? Eu tenho certeza que a Igreja Católica tem livros e livros dessa baboseira. Mas é ridículo. Assim como o pastor também não tem poder de interceder por ti. Tudo é blasfêmia. Mas eu estou explicando o rei da blasfêmia organizada, porque a Igreja Católica ela derrubou o paganismo inteiro e o Papa centralizou o poder dele de Deus pagão, fazendo esse sincronismo, essa sincretização, onde em vez de ser o Deus Zeus, ele extrai de Jesus. É mais fácil centralizar dentro do monoteísmo o poder do que dentro do pagão, porque culturas pagãs sempre existiram. Então agora só tem um Deus. Os judeus nunca tiveram poder mesmo, essa é outra história. Então, as cruzadas é sobre isso. Esses caras não vão centralizar poder nenhum. Essas guerras no Oriente Médio também é sobre isso. Esses estados islâmicos independentes constituem uma ameaça, a não ser que você caminhe por um outro caminho e os fanatize. Porque assim, o Estado... Aí nós vamos voltar lá... Separação de igreja e Estado. Por que os maçons insistiram nisso? Porque ao separar a igreja do Estado, eu faço com que o Estado não tenha uma religião. Na verdade, eu estou ajudando o Papa. A separação de igreja e Estado ajuda o catolicismo. Por que o Putin como é que o Putin começou explicando o contexto de formação de Estado? Religião, economia e governo centralizado.
Então, se eu digo que um Estado não pode ter uma religião oficial, oficialmente falando, eu tiro esse poder de formação de Estado. Eu diluo a identidade do Estado. O que de uma certa forma está correto. Se a tua população for subdesenvolvida, tu vai ter que ter uma religião central. Do ponto de vista do poder. Se o teu povo é um pouco mais evoluído, tu não precisa de uma religião central. Como é o caso dos Estados Unidos, que atingiu-se um estado civilizatório pós-renascença, onde a religião não tem importância na formação da identidade nacional. Apesar de todos serem cristãos, em parte, isso não define a identidade do americano. O que define a identidade do americano é a Constituição. É a humanidade deles que define eles. O que na verdade é mais cristão que a própria religião. Então, na verdade, a fundação do humanismo americano é muito mais que vem da Renascença, que era um período onde o catolicismo estava em queda, que é de onde veio Lutero, de onde veio a imprensa, de onde veio a arte, a ciência moderna, que o Leonardo da Vinci praticamente criou toda a ciência moderna. Tudo isso adveio da queda do poder central católico. Então, partindo do princípio que tu tem um cara que quer dominar o mundo, o catolicismo, o imperador semideus luciferianista terrestre, que é assim que ele se enxerga, o Papa, tá? O César, ele quer dominar o mundo. Então, na cabeça dele, a centralidade de uma religião é inevitável, como o Putin está dizendo. Então, quando os maçons foram derrubando as monarquias, por que os maçons derrubaram as monarquias? Porque depois da Renascença, tá, com o protestantismo, qualquer estado soberano poderia estabelecer sua própria religião sem o catolicismo, que era a única carta que o catolicismo tinha, que o romanismo tinha, de poder, porque tu poderia ser o rei da França, mas eu controlo os teus súditos porque eu sou Jesus na terra, eu tenho a religião na minha mão. Então o rei da França pode dizer assim, vai tomar no teu cu, eu fundei a minha própria religião agora. Eu tenho a minha própria igreja e tu vai te a merda. Ao ver isso, o Papa entrou em pânico. Criou a Inquisição, começou a derrubar com os maçons, porque a maçonaria começou a aplicar uma espécie de inquisição. Os maçons são inquisidores, quer eles entendem isso ou não. Então as revoluções foram derrubando as monarquias e separando as igrejas dos estados, não permitindo que estados que não fossem católicos, que esses estados não formassem novas religiões. A Revolução Russa, na cabeça deles, destruiu o estado religioso russo, só que não destruiu. Por isso que eles voltam a atacar a Rússia. É disso que se trata. Eu não sei se o Putin entende disso que eu estou falando em relação ao Vaticano. A guerra com a Rússia se trata disso. Tu vê que a guerra no Oriente Médio também é religiosa. Tudo é religião. Por causa que vem do Vaticano. Tá? E essa é uma teoria que eu desenvolvi. Se tu vê aquele professor Rock, esses vagabundos da internet brasileira copiaram daqui, porque eles vêm copiar aqui, vão embora e mentem, e distorcem, enfiam um monte de coisa no meio, sobre outros assuntos também que eu falo. É só porque tem que frisar essas coisas. Eu acho que gostaria que não fosse necessário, se fosse um público mais atento, ou se fosse um pessoal que discute as coisas com uma maior respeitabilidade, seriedade, mas é importante discutir isso, porque frisar isso, porque o pessoal é safado.